bem-vindos a mais um vídeo do Passo à Matemática e hoje vamos simplesmente falar e continuar no tema de trigonometria de 11º ano. Vamos a isso? E neste vídeo vamos ver o que são equações trigonométricas e também vamos ver a equação trigonométrica seno de x igual a A, com A pertencente a R. Então, muito bem, uma equação trigonométrica é uma equação em que a incógnita aparece no argumento de uma função trigonométrica. Já vimos as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente de x. Porém, se existir uma igualdade, como é o caso do seno de x igual a A, estamos então a falar de uma equação trigonométrica, em que a incógnita é o x e o A é o número que nos é dado. Então nós temos o conhecimento do A e o que nós queremos saber é o x, sendo que o x é um ângulo. E muito bem, agora que já vimos o que é uma função trigonométrica, nós vamos ver e melhor compreender a equação trigonométrica seno de x igual a A. Mas antes disso, vamos ver uma tabela que eu chamo de auxílio, em que nós vamos analisar o seno, o cosseno e o tangente dos ângulos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, ou 45, 60 e 30 graus. Este é o de 30 graus, este é o de 45 graus, este é o de 60 graus. Aqui está em radiano. Então, para preenchermos uma tabela existe uma técnica. E a técnica é a seguinte. Temos que nos lembrar dos ângulos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, seno, cosseno e tangente, e já preenchemos a primeira linha e a primeira coluna. Para preencher as seguintes linhas, vamos simplesmente fazê-lo na horizontal, sempre em linhas. Então escrevemos 1, 2, 3, escrevemos 3, 2, 1, escrevemos 3, 1, 3. A última linha podem decorar. E como é que sabemos se é raiz de 3 sobre 3 aqui ou raiz de 3 aqui? Porque o raiz de 3 sobre 3 vai ser menor e é tangente de um ângulo menor também. O raiz de 3 é maior, por isso vai ficar no ângulo de 60 graus, enquanto o raiz de 3 sobre 3 vai ficar no ângulo de 30 graus, porque é um número mais pequeno, visto que é a raiz de 3, mas dividida por 3. Depois colocamos o denominador 2 e metemos raízes nos 3 e nos 2. E assim está preenchido o nosso auxílio. É importante sabermos de cor os ângulos aqui apontados e os valores aqui apontados. É de notar que o 1 é fácil, é no 45, e que estes dois são iguais. E estes também são iguais e estes também são iguais cruzados. Se formos criativos, podemos tirar daqui várias igualdades, como por exemplo que o seno de π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 3 e que o seno de π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 6. Mas efetivamente, como é que se resolve uma equação de seno de x igual a A? Então, simplesmente temos um A que nos é dado e este A é um meio. E nós precisamos de saber o x. O que nós vamos fazer é exatamente pensar, bem, qual é o ângulo que tem seno 1/2? E se nós formos ver a tabela do auxílio, o ângulo que tem seno 1/2 é o π sobre 6. E isto acontece, x vai ser igual a π sobre 6, pois seno de π sobre 6 vai ser igual a 1/2. Mas não é só esta a equação. Esta equação tem duas soluções. Porque nós aprendemos na última aula que seno de x é igual a seno de π menos x. Então, substituindo o x por π sobre 6, que é a nossa solução, vamos encontrar que seno de π menos π sobre 6 também vai ser igual a 1/2. Já vamos ver isto graficamente e vai ficar mais explícito que tem duas soluções mesmo. Sabemos que
π menos π sobre 6 é igual a 5π sobre 6, porque é um jogo de frações, operações com frações. Se quiserem uma aula, podem deixar nos comentários. E então, existem duas soluções, que é o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Mais 2kπ, porque 2π é o período da função trigonométrica seno de x. E o k é sempre pertencente a z, porque são números inteiros. Vai ser 2π, 4π, 6π, 8π e por aí por diante. Estamos então a ver agora a solução que descobrimos há bocado. Na circunferência, esta solução nada mais é do que uma reta a interceptá-la. E intercepta porquê? Porque o que nós queremos saber é quando é que este valor, qual é que é o ângulo cujo valor de seno, e o seno vê-se no eixo do y, como já tínhamos visto, vai dar simplesmente 1/2 ao interceptar a circunferência. E existem dois ângulos. Existe o ângulo alfa, que é π sobre 6, e o ângulo π menos alfa, que é 5π sobre 6. E já tínhamos visto que estes dois ângulos têm a seno igual. Então, graficamente, é só interceptar a circunferência com a reta y igual a 1/2. Este foi um exemplo, mas existem exemplos em que só há uma solução. Isso quer dizer que na maioria dos casos existem duas soluções e só nestes exemplos que eu vos vou falar é que a função de seno de x igual a A tem apenas uma solução. E estas acontecem quando é interceptada com a reta y igual a 1 e y igual a menos 1. Pois aqui as retas são tangentes à circunferência e então simplesmente vai haver apenas uma interseção. Dois ângulos que também são especiais é quando nos dizem que o seno de x é igual a 0. Quais é que são os zeros da função x? E aqui da função seno de x. E aqui vou-vos dizer que os zeros são menos 1 e 1. X igual a menos 1 e x igual a 1. Pois como estão a ver, as interseções são tangentes e apenas tocam num ponto. E estes ângulos são 0, 180 e 360, mais 2kπ, respectivamente. Então agora vamos ver a fórmula da equação seno de x igual a A. As equações trigonométricas podem aparecer-nos na forma de seno de x igual a A ou podem aparecer-nos na forma de seno de x igual a seno de alfa. E o que é este seno de x igual a seno de alfa? É uma equação em que x é incógnita e nos dão um ângulo e nós temos que descobrir a incógnita. Então, em vez de nos darem um número pertencente a R, que é o A, vão-nos dar um seno de outro ângulo. Ou seja, vão-nos dar outro ângulo que tem o mesmo seno que o x. E caso isto aconteça, então a solução que nós devemos descrever é esta, apontada pela seta. Devemos descrever que o seno de x, que x, que é a nossa incógnita, é aquilo que nós queremos saber, é igual a alfa mais 2kπ. Porquê? Porque o 2kπ vai sempre estar presente nas soluções da função seno de x, visto que o 2π é o seu período e que o k está presente, pois o seno é uma função infinita, ou x ser igual a π menos alfa mais 2kπ outra vez. A parte do 2kπ eu já vos expliquei. E o π menos alfa é, como vimos há bocado, uma expressão que tem o mesmo seno do que alfa. Só que há bocado vimos x e π menos x. Então esta é a equação. E estes são os casos especiais. No caso, que são os casos em que só há uma equação, quando seno de x é igual a 0, então o x nada mais vai ser do que igual a kπ.
quando seno de x é igual a 1, vai ser igual a π sobre 2, que é o ângulo reto, mais 2kπ, com k pertencente a z. E quando seno de x igual a menos 1, vai ser equivalente a x ser igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Porquê 3π sobre 2? Porque simplesmente o ângulo 3π sobre 2 é o ângulo que aparece quando interceptamos a reta y igual a menos 1 na equação trigonométrica. Este é o ângulo 3π sobre 2. Visto que este aqui é o ângulo, por exemplo, este aqui é π sobre 2, este aqui é π, ou 2π sobre 2, e este aqui é 3π sobre 2, e este aqui é 4π sobre 2. Podemos ver que este ângulo é igual a 2π, que é uma volta, e este ângulo é igual a π. E daí escrevemos-los de forma abreviada.